Vamos lá. Então, eu falei na aula passada para vocês que os alcanos são chamados de parafinas porque eles têm pouca afinidade, ou seja, eles têm pouca reatividade. Eles não reagem com facilidade, tá certo? Eles não reagem com facilidade por quê? Porque eles são compostos saturados. Entre os carbonos só tem ligações simples. E as ligações simples são sigma. E essas ligações são fortes, então elas não se quebram. Por favor, não confundam as ligações sigma que são fortes, né? Com o que eu falei também de ligações fracas, que são as forças de Van der Waals que ligam as moléculas. São coisas distintas, gente. São coisas completamente diferentes, tá? Depois eu posso até esclarecer melhor isso para vocês. Mas o que eu quero que vocês entendam, reatividade está relacionada com ligação dentro da molécula, com ligação sigma, com ligação pi. Reatividade, então, se relaciona a isso. E ponto de fusão e ebulição está relacionado com ligação entre as moléculas, não dentro da molécula, mas entre as moléculas, tá certo? Que são o quê? As forças de Van der Waals, que são ligações fracas, ou então, em outros compostos orgânicos, as pontes de hidrogênio, então são coisas distintas, tá? Não quero que vocês confundam isso. Então, os alcanos, eles são pouco reativos porque só tem ligações simples entre os átomos de carbono, e, portanto, essas ligações são sigma e elas são fortes e não se quebram, tá? Então, eles vão participar de duas reações, basicamente, que são as reações de combustão e as reações de substituição, tá legal? Isso tudo está dito lá na aula anterior. Então, vamos lá. A partir da reação de combustão completa do butano, do gás butano, que é o C4H10, responde. Então, primeiramente, antes da gente entrar nas questões, a primeira coisa que nós temos que fazer, nessa questão está dizendo que é uma combustão completa. Eu falei na aula passada que sendo uma combustão completa, a gente vai ter sempre os produtos da reação, sendo o gás carbônico e água, né? Então, quando a gente tem aí um hidrocarboneto, no caso um alcano, e quando a gente tem uma combustão completa, os produtos dessa reação sempre vão ser gás carbônico e água. Sendo uma combustão, a gente não pode deixar de ter como reagente o gás oxigênio. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer quando tiver uma questão de reação de combustão completa, se não vier a reação, né, se não tiver a reação equacionada, a primeira coisa é equacionar a reação. Equaciona a reação, faz o balanceamento e aí vai partir para a resolução, tá bom? Então, a primeira coisa aqui, vamos lá, é o butano, que é o C4H10. Então, vamos colocar aqui, ó. C4H10, certo? Sendo uma combustão, ele está reagindo com o oxigênio, O2. E sendo uma combustão completa, vai estar formando quem? Gás carbônico, CO2 e água. Tá bom? Primeira coisa. Depois, balancear essa reação. Então, aí a gente tem, ó, 4 carbonos. Tem 4 carbonos aqui, tem que ter 4 aqui. Então, boto 4 na frente do CO2. Tem 10 hidrogênios. Do outro lado, aqui na água, a gente só tem 2. Coloca o 5. Porque o 5 vai multiplicar, né, por 2 e vai dar 10. Quando a gente coloca esses coeficientes na frente, falei na aula passada, a gente está multiplicando tanto o carbono quanto o... Ai, gente, espera aí. Voltando. Está multiplicando tanto o carbono quanto o oxigênio, certo? Aqui também, tanto o hidrogênio quanto o oxigênio. Rapidinho, gente. Tem gente pedindo aqui para ser adicionado. Tá? Então, a gente fica com quantos oxigênios, tá? Do lado aqui do produto, do lado dos produtos, a gente tem, ó, 4 vezes 2, 8. 8 oxigênios aqui no CO2, mais 5 vezes 1, 5, né? Então, 8 mais 5 dá 13. Então, aqui do lado do reagente, a gente vai ter aquele artifício que eu falei para vocês, de usar uma fração, ó. 13 sobre 2. Tá certo? Então, alguém tem dúvida com relação a isso? Alguém tem dúvida em relação ao balanceamento? Não? Então, vamos seguindo, tá? Vamos seguindo. Então, vamos lá.
Feito isso, a gente vai ter agora, na reação, vejam que a gente ainda não passou para a questão, tá? Na reação, nós temos algumas informações importantíssimas, tá? Aqui, ó, no metano, desculpa, no butano, tá indicando que tem um, tá subentendido que tem um, né? Na frente. Só um minuto, gente. Adicionando aqui o pessoal atrasado, tá? Então, aqui, ó, tá subentendido que tem um na frente aqui do butano, tá legal? Esses coeficientes são o quê? Quantidade de mols que a gente tem de cada substância, tá? Então, vamos lá, rapidinho. Ó, eu tenho do butano 1 mol, tá? Eu tenho aqui do oxigênio 13/2 é 6,5. Então, 6,5 mols. Certo? Do gás carbônico, a gente tem 4 mols. E da água, a gente tem 5 mols. Tudo certo? Então, em termos de mols, o que a reação está nos dando é essa. O que é isso? É a proporção que a gente tem de reação. Então, eu tenho 1 mol de butano reagindo com 6,5 mols de gás oxigênio, produzindo 4 mols de gás carbônico, 5 mols de água. É isso que a reação está me dando, tá? São as informações que a própria reação me dá. Muito bem. Para que eu responda essas questões, e cálculo estequiométrico geralmente envolve grandezas diferentes, por exemplo, pode envolver tudo número de mol, tudo massa, pode até aparecer volume se todas as substâncias são gasosas, mas vejam, eu preciso aqui também ter a relação em massa dessas substâncias, tá? Então, o que a gente vai fazer? Eu mostrei na aula passada. Vocês vão determinar a massa molar de cada substância, tá certo? A massa correspondente à quantidade de mols que a gente tem aqui reagindo, tá bom? Eu vou colocar direto, porque eu já calculei aqui para a gente não perder muito tempo, tá? A massa a massa molar, a massa correspondente a 1 mol de butano é 58 gramas, tá? Então, 58 gramas. Vão corrigindo aí, tá? Vão acrescentando esses detalhes, essas informações. A massa do gás oxigênio é 32. Se eu tiver só 1 mol, mas eu tenho 6,5 mols. Então, eu vou fazer 32 vezes 6,5, que vai dar 208. 208 gramas, certo? Do gás carbônico, a massa do gás carbônico é 44. Quando eu tenho 1 mol de gás carbônico, eu tenho 44 gramas. Como eu tenho 4 mols, eu vou fazer 4 vezes 44, que vai dar 176. E por fim, a gente tem a água. A massa da água é 18. Quando eu tenho 1 mol de água, então eu tenho 18 gramas de água. E aí eu tenho 5 mols de água, então eu vou fazer 5 vezes 18, que vai dar 90. Pronto. Então, eu tenho todos os detalhes aqui em termos de mol e em termos de massa, ok? Agora, sabendo isso, a gente vai partir para as questões, tá bom? Até aí tudo certo, gente? Alguma dúvida até aí? Se alguém tiver dúvida, pergunte agora ou cale-se para sempre. Tranquilo? Então, vamos lá. Já que ninguém perguntou, vamos seguindo. Qual é a massa de gás carbônico que será produzida a partir da queima de 1,74 quilogramas de gás butano? Foram dadas aí as massas atômicas, a gente já utilizou essas massas atômicas aqui, ó, para calcular as massas moleculares, né, as massas molares, então a gente não vai precisar utilizar, mas vamos lá. Qual é a massa, então, de gás carbônico que será produzida a partir da queima de 1,74 quilogramas de gás butano? Então, vamos partir da reação. O que a reação me diz? Ela me diz o seguinte, ó, vamos olhar aqui para a reação. Ela diz o seguinte, quando eu tenho aqui, ó, 58 gramas de butano sendo queimados, essa queima vai produzir para mim 176 gramas de gás carbônico.
Então, isso e vai começar a nossa regra de 3 com isso, tá? Então, vamos lá. Então, aqui, ó, quando eu tiver, na reação é que está me dizendo isso, tá? Quando eu tenho ó, de butano aqui, ó, C4H10. Quando eu tenho 58 gramas de butano sendo queimados, isso aqui produz 176 gramas de gás carbônico. A questão está perguntando qual vai ser a massa de gás carbônico, quanto vai ser essa massa aqui, quando eu tiver 1,74 quilogramas. Eu não posso utilizar unidade diferente. Eu tenho aqui unidade em grama, eu tenho que transformar tudo para grama. Então, eu vou transformar 1,74 quilos, né, quilogramas, para grama. Eu vou multiplicar isso daí por 1.000. Então, eu vou ter aqui, ó, 1.740 gramas. Ok? Então, faz, ó, produto dos meios igual ao produto dos extremos. A gente vai ter, então, X, tá? Deixa eu fazer direto aqui. X é igual a 176 vezes 1.740. Tudo isso dividido por 58, tá? Então, X vai ser igual, deixa eu pescar aqui que eu já fiz, 5.280 gramas de quê? De CO2. Olha só. Certo? Cálculo estequiométrico, tá? Nada além disso. Cálculo estequiométrico, tá bom? Então, vejam que a gente sempre vai partir da reação. A gente vai iniciar nossa regra de 3 pelo que a reação nos diz. Na questão está pedindo massa de gás carbônico e fala de massa de butano. Então, eu só vou relacionar o que tiver na reação em relação à massa, tá bom? Então, eu utilizo 58 está para 176 e 1.740 está para X, né? Quanto de CO2 vai ser produzido? Logicamente que uma massa bem maior, né? Ok? Então, vamos seguindo. E professora, Oi. podia botar em quilos a resposta? Só se tu transformares os 58... Sim, no final, se a questão pedisse em quilos, tu transformava, né? Ia ficar 5,28 quilogramas, tá? Mas quando tu vais fazer o cálculo, tu tem que deixar unidades iguais. Unidade em cima de unidade, tudo igual, né? Tu poderia até transformar tudo para quilogramas, se quisesse. Aí tu teria uma resposta em quilogramas, entendeu? Ou então no final transforma. Mas na questão nem especifica, né? Geralmente, eu até coloco massa em gramas, massa em quilogramas, né? Para ser determinado. Mas aí não especificou, então vocês podem colocar ou em grama ou em quilograma, tá bom? Sendo que tem que fazer essa transformação no início, entendeu? Tudo certo? Vamos lá. Letra B. Quantos mols de butano devem ser queimados a fim de produzir 10 mols de gás carbônico? Vocês estão vendo agora que o que está relacionando aqui na letra B é mol e mol, não tem massa mais, né? Não tem massa. Então, vou voltar rapidinho aqui só para a gente ver na reação, ó. Então, aqui, ó, vejam, o que nós vamos utilizar agora para resolver a letra B é só os termos em mol. Então, eu tenho 1 mol de butano sendo queimado a partir de 6,5 mols de O2, produzindo 4 mols de CO2 e 5 mols de água, tá? Então, eu só vou utilizar os termos em mol. Então, vamos ver qual é a relação, quais são as substâncias aqui que estão relacionadas, né? Então, vai ser quantos mols de butano devem ser queimados a fim de produzir 10 mols de gás carbônico. Então, veja, na reação, a reação me diz o seguinte, ó, que quando eu tenho 1 mol, vamos lá, aqui o butano, é butano e o gás carbônico, de novo, né? Quando eu tenho 1 mol de butano sendo queimado, isso daqui me produz, vai produzir 4 mols. Tá lá na reação, tá? É o que eu tenho na reação.
1 mol de butano, quando é queimado, produz 4 mols de gás carbônico. O que eu quero saber? Quantos mols de butano vão ser queimados para produzir 10 mols de gás carbônico? Certo? Então, se um produz 4, X vai produzir 10. Então, vamos lá. X vai ser igual a 10 dividido por 4. Certo? Quem tiver dúvida, gente, quer fazer aqui mais detalhadinho, porque tem gente que tem dúvida. Vai ficar 4x, né? É igual a 10, tá bom? Aí, por isso que vem para cá, o x é igual a 10 dividido por 4, tá? Então, difícil demais essa conta. X vai ser igual a quanto? Ó? 2,5 mols de butano, C4H10. Tranquilo, gente? Tudo certo? Dúvidas nessa daí? Não. Não? Vamos seguindo. Letra C. Na letra C, eu pergunto aqui, qual é a massa? Aí eu já especifiquei, ó, qual é a massa em gramas de O2, né, de gás oxigênio, necessária para queimar completamente 0,5 ou meio mol de butano, tá? Então, vamos lá. Aqui eu estou relacionando o quê? Massa de O2, mol de butano, tá? Então, como é que vai ser? Então, da reação, vou voltar lá rapidinho só para a gente ver. Da reação, o que a gente observa aqui? Então, vamos pegar quem? A gente tem o butano, a questão trata do butano e do O2, certo? Então, eu vou relacionar essas duas substâncias aqui. Então, eu quero saber qual vai ser a massa de O2. Então, eu vou utilizar o termo que tem na reação em massa. Ó. A massa de O2 necessária para consumir meio mol de butano. Então, eu tenho isso aqui na reação. Em termos de mol e em termos de massa, a gente tem esses valores aí. 1 mol, vamos voltar para a reação, para a questão. A gente tem isso daqui, ó, que 1 mol de butano, C4H10, vai ser C4H10, e agora a relação é com o O2, né? Então, quando eu tenho 1 mol de butano sendo queimado, eu preciso, para queimar esse 1 mol de butano, uma massa de O2 de 208 gramas, tá? Essa é a massa de O2 necessária para queimar completamente 1 mol de butano. Muito simples essa questão, gente, ó. Se eu tiver meio mol de butano para ser queimado, eu preciso de que massa de O2? Difícil demais, né? Então, X vai ser igual a 0,5 vezes 208, mas a gente poderia pensar direto, fazer direto, né? 1 mol para meio você diminuiu pela metade. Então, a massa de O2 que vocês vão ter vai ser também diminuída pela metade. Então, vai dar quanto aqui, ó? 104 gramas de O2. Cálculo estequiométrico não é difícil. A questão é que a gente tem que ler e interpretar a questão, né? Para poder fazer a regra de 3, né? Direitinho. Então, não tem dificuldade. Não tem dificuldade, assim, quando a gente compreende, logicamente, o que a gente está fazendo, né? Senão não sai do lugar, tá bom? Então, tá aí, 104 gramas de O2. Tá bom? Vamos lá, vamos para letra D. Letra D. Quantos mols de água são produzidos ou serão produzidos a partir da combustão de 290 gramas de butano? Então, a nossa relação agora é entre butano, C4H10 e água.
Oi? Alguma dúvida? Não. Então, a gente tem mol de água e temos massa de butano, tá certo? Na reação, voltando lá, só para a gente olhar rapidinho, na reação, o que que nós temos? Tá tudo riscadinho aqui, mas dá para entender. Na reação, nós temos aqui, ó, lá na questão está falando de massa de butano e mol de água. Então, na reação, olhem para cá. Tenho 58, quando 58 gramas de butano são queimados, isso vai produzir quantos mols de água? 5. Tá? Então, a questão me pergunta, quantos mols de água vão ser produzidos quando 280 gramas de butano forem queimados, entenderam? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer para iniciar a regra de 3 é colocar o que a reação me diz. Então, na reação está dizendo que 58 gramas, quando são queimados, vão produzir 5 mols de água. Eu quero saber quando eu tiver 290 gramas de butano sendo queimados, quantos mols de água eu vou ter aqui. Então, x, 58x, fazer produtos meios igual a produtos extremos, 58x é igual a 5 vezes 290. Então, x é igual a 5 vezes 290 dividido por 58. Então, x vai ser igual a 25 mols de H2O. De H2O. Tudo certo? Dúvidas? Não. Vamos lá. Agora é a hora de tirar as dúvidas. Vamos lá. Quem chegou depois aí? Vou voltar, que a gente ainda tem um tempinho, bem pouquinho tempo mesmo. Já passou 28 minutos, gente. O tempo voa. Ó, quem chegou depois, tá tudo riscadinho aqui, mas eu tô gravando a aula, tá certo? E aí depois eu posto lá, terminando a aula, eu posto lá no grupo, tá certo? Então, só reforçando. A primeira coisa quando a gente vai responder uma questão de reação de combustão é equacionar a reação, fazer o balanceamento. Depois, a gente vai relacionar a quantidade de cada substância em termos de mols e em termos de massa. Em termos de mols, são exatamente os coeficientes que aparecem aqui, ó, na frente da substância. Ó. 1 mol, aqui 13 sobre 2 é 6,5, né? Mas se quiser pode até deixar na forma de fração, mas para cálculo fica mais complicado. Então, faz logo a divisão. 6,5 mols de O2, 4 mols de CO2 e 5 mols de água, tá? Feito isso, vocês vão colocar todos os termos agora em massa. Como é que faz isso? Encontra a massa molecular e multiplica pela quantidade de mols. Certo? Alguém está com o microfone ligado aí? Está dando eco. O eco. Certo. Entenderam, gente? Vocês entenderam? Sim. Alguma dúvida? Sim, alguma dúvida com relação às reações? Professora, Diga. eu fiquei com dúvida quando a senhora falou na aula de Alcano sobre ligações fracas e ligações fortes. Aí, porque uma hora a senhora falou que eram fracas, aí outra que era forte, eu me perdi. Exatamente, eu vou explicar rapidinho. Eu até expliquei no comecinho da aula, mas vou explicar rapidinho, que já está dizendo aqui que o tempo vai acabar. É o seguinte, as ligações fortes que eu me referi são as ligações sigma que estão dentro da molécula. É ligação intramolecular. As ligações fracas que ligam os alcanos são as forças de Van der Waals, que são intermoleculares, que estão ligando as moléculas fora das moléculas. Entendeu? Por fora.
não dentro da Ah, molécula. entendi. Tá? Então, ligação dentro da molécula se refere diretamente com reatividade. Ligação entre moléculas vai se relacionar diretamente com ponto de fusão e ebulição e até solubilidade também. Tá bom? Obrigada, professora. De nada. Gente, mais uma vez foi um prazer estar aqui com vocês, ao vivo. E aí, na semana que vem, a gente vai ter mais uma aula ao vivo, na quarta-feira de novo, tá bom? Para resolver mais exercício e tirar dúvida. Tá legal? Mas nada impede que lá pelo Zap vocês entrem em contato comigo e aí, de repente, para esclarecer qualquer dúvida mais rapidinho. Tá joia? Tudo certo, gente? Tá, beleza. Tranquila? Gostar, gente. Bons estudos e até a próxima aula. Tchau. Tá.